Fala pessoal, eu sou o Thalisson de Bairros e esse é o podcast Uma Palavra. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a aproveitar aí, a se inscrever no nosso canal, deixe o seu like também no vídeo, se quiser compartilhar com algumas pessoas, também vai estar ajudando aí o canal a crescer. Quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 26, nós vemos a história de Filipe, um dos discípulos de Jesus. E naquele momento, no versículo 26, Filipe foi levado através do Espírito, né? Através de algo que um anjo falou para ele ir até um local. E quando ele chegou nesse local, que era a saída de Jerusalém, né? Próximo ali, a saída para Gaza, ele se direcionou até aquele local. E naquele momento, ele encontrou um homem, né, que era da Etiópia, eunuco, e era um dos responsáveis pelo tesouro do governo da Etiópia naquele momento. E quando ele chegou naquele local, ele viu aquele homem buscando, né, através do livro de Isaías, entender aquilo que falava no livro. E Filipe se aproximou e disse para ele, né, o que você está tentando entender? E ele falou, ora, alguém precisa me explicar para eu entender. E naquele momento, Filipe aproveitou e apresentou Jesus para aquele homem. E nós entendemos que aquele momento foi um encontro em que já estava preparado para aquele homem conhecer um pouco da palavra de Deus e ser apresentado a Jesus. E lá no livro de Atos também, Jesus fala logo no início, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Mesmo nós conhecendo essa promessa de Jesus, nós não sabemos mensurar a grandiosidade que um encontro com Deus pode acontecer, né, na vida de tantas pessoas. Mas nós sabemos que através desse encontro, essa vida é transformada e o evangelho é pregado. Mas a gente não consegue mensurar o impacto que tem, até mesmo geracional, para outras pessoas próximas, esse encontro que a pessoa teve com Deus. E o podcast Uma Palavra traz essas histórias de pessoas do nosso dia a dia, pessoas que tiveram um encontro com Deus e tiveram a sua vida transformada através de uma palavra, de uma direção, de um encontro que transformou a sua vida. Pessoas que têm espalhado um bom perfume de Jesus e impactado a vida não somente da sua família, mas de toda a sociedade e de muitas pessoas. Então esse é o podcast Uma Palavra, o encontro que transforma. E hoje eu venho trazer então um convidado especial, né? Que tem um testemunho muito impactante, que é o Rafael. Primeiramente, Rafa, seja bem-vindo ao podcast Uma Palavra. Muito obrigado, Thales, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do que Deus fez na minha vida. Possa edificar outras pessoas também. Amém. Rafa, eu gosto de fazer uma pergunta logo no início, né? Para que a gente possa se habituar, as pessoas possam saber um pouco mais da tua história. Então, se fosse dizer em algumas palavras, quem é o Rafael? Então, eu sou o Rafael Cassiano, eu sou cristão, sou o marido da Vanessa, pai do Henrique, que é um menino de 10 anos, sou também vendedor e chefe escoteiro. Chefe de escoteiro, cara, que legal, né? Eu não sabia há pouco tempo, né, cara? E é uma atividade extracurricular, né? Exatamente, é uma atividade de pai também, que o Henrique é escoteiro, é lobinho, aí para acompanhar ele, para estar presente na vida dele, eu acabei me tornando também chefe escotista, né? Para estar junto com ele ali, é uma coisa que ele adora e eu também me divirto fazendo. É legal, né, cara? Gera essa aproximação de pai e filho, né? Sim. Em atividades, em coisas, eu vejo que você tem essa proximidade com teu filho, né? Sim, verdade. Ele adora, meu Deus. E para mim também é muito bom, né? Tô com ele ali, com as outras crianças também lá, são tudo umas bênçãos também, é muito bom tá. Que legal. Tá no movimento. Que massa. Rafa, e para iniciar, né, o podcast, a gente conversar um pouco, conhecer um pouco mais da tua história. Hoje você mora aqui, né, na cidade de Chapecó, você tem um contato, né, direto ali com pessoas que te aproximaram de Deus, né, da tua história também. E qual é o impacto assim que você vê de pessoas próximas de você que possa ter ajudado, né, a conhecer um pouco mais de Jesus?
porque você é uma pessoa que não faz muito tempo, né, que tem essa religiosidade, digamos, ou tem o cristianismo instaurado na tua casa, no teu lar, na tua vida, né? Na verdade, são 2 anos, 8 meses e 1 dia que eu aceitei Jesus, né? Eu até então, católico, criado em berço católico, crismado, catequese toda lá, enfim, né? Mas não tinha uma caminhada com Jesus, né? Era uma obrigação que eu tinha, que minha mãe me fazia fazer lá e tal. E não era algo que eu fazia, que eu buscava. Então, 2 anos e 8 meses e 1 dia atrás, eu aceitei Jesus. E como tu falou, as pessoas com quem eu costumo andar agora são pessoas que me fizeram firmar realmente na palavra, fizeram crescer em intimidade com a palavra, com Jesus, e buscar mais, ter essa sede, assim, né? Aquela frase que a gente usa da chama, né? Da brasa, de ter pessoas que te mantêm a tua brasa acesa. Então, tô há 15 anos em Chapecó, mas são 2 anos e 8 meses que eu, como falei, que tô... que mudei o círculo de amigos e o ambiente, assim. Cara, é muito engraçado, né? Eu nasci em lar cristão, né? Mas esses últimos 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, foi onde que eu compreendi que eu tive realmente uma conversão, né? Que eu comecei a entender. E não sei pra você, mas pra mim parece que esses últimos 2 anos e pouco, parece que foi 10 anos, cara. Porque a gente vive tantas coisas, né? Deus é um Deus de novidade, de coisas novas, que a gente vive tanta coisa nova que parece que faz um tempão, né? É verdade. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu aceitei Jesus, e é uma das coisas que mudou muito na minha vida, foi a questão da bebida, por exemplo. Cara, eu não imaginava que havia jovens que não bebiam. Eu tava num meio que todo mundo bebia, era a coisa mais normal, minha família toda, né? Qualquer encontro de família tinha que ter uma cervejinha, pelo menos, e tal. E eu não fazia ideia que tinha jovens que não bebiam. Então, quando eu fui pro clã da nossa igreja lá e comecei a ver jovens... Clã é a célula, né? Célula, pequeno grupo, né? E comecei a ver jovens de 18, 20, 25 anos ali que não bebiam, cara. Eu falava, cara, como é que isso é possível? Não fazia ideia. E, cara, aí foi que eu vi que era possível realmente, né? E comecei a andar junto com essas pessoas aí que me ajudaram a crescer muito. E essas pessoas, né, cara, que são pessoas que Deus coloca na nossa vida para ajudar na nossa caminhada, né? Eu sempre tento visualizar com a ótica que são pessoas que, mesmo que elas não saibam, elas fazem e são responsáveis, né, em detalhes, por ajudar, né, na nossa caminhada, né, cara? É verdade. Tem uma frase que eu gosto muito que é: ide pregar o evangelho, e se necessário for, use palavras, né? O exemplo. Cara, o exemplo é o que mais transforma as pessoas, né? E eu fiquei admirado, realmente, essa é a palavra, admirado com essas pessoas, e eu quero ter elas como exemplo, assim, elas foram exemplo para mim, e quero que elas sejam sempre exemplo, assim, para mim seguir o que elas seguem. Jesus, num certo momento, ele compara, né? Aquele que ouve e não pratica é considerado como um homem que construiu uma casa na areia, né? Que não tem aquele fundamento, não tem aquela raiz firmada, então pode vir vento, pode vir tempestade, né? Que seriam os problemas. Por não ter essa raiz, por não ter essa prática, acaba não solidificando, né? Acaba se abalando. Se abalando. E quando você tem essa raiz firmada, algo realmente firmado, você começa a entender, né, que a prática é muito mais importante do que você falar, né? Exatamente. É algo que impacta, né? E essas amizades no teu dia a dia, hoje eu acredito que são pessoas que você quer levar para tua vida também, né? Com certeza. São pessoas que acrescentaram demais na minha vida, não só na minha vida, mas na minha casa, na minha família toda foi transformada com a ajuda dessas pessoas, e são bênçãos, quero ter sempre comigo. E no início dessa caminhada, Rafa, assim, dessa conversão, teve algumas pessoas que, quem sabe, falaram alguma coisa para você? Qual a dificuldade que você sentiu assim no início? Na verdade, eu estava vindo de um momento muito difícil da minha vida. Tava uma virada de chave, assim, uma virada de ciclo tremenda. E eu não esperava, tipo, eu tinha um medo de como é que eu ia ser recebido, né, por essas pessoas. E, cara, fui muito bem recebido. Glória a Deus, graças a Deus. São pessoas, como eu falei, abençoadas, e me receberam como se fossem da família, como se já me conhecesse há muito tempo.
E só gratidão a eles mesmo. E, cara, é muito legal isso, né, cara? Quando Deus, ele tem algo preparado para você, sem você perceber, às vezes até, né, sem você reparar, ele começa a transformar o teu ambiente, né, as pessoas próximas de você, né, as pessoas que às vezes fazia muito sentido você ter no lado, você começa, sem perceber, você fala assim, cara, foi expelido, né? Deus começa a colocar outras pessoas, né? Na verdade, isso era uma dos itens que estava na minha oração diária. O que você orava, assim? Senhor, não permita que o inimigo se aproxime de mim, nem por meio de palavras. E que eu também não busque do inimigo, porque eu sei que o inimigo é ardiloso, é astuto, né? Então, que eu também não busque o inimigo. Me reveste com a tua armadura celestial, né? Me blinda. E também afasta pessoas que não fazem mais sentido para minha vida. Pessoas que já cumpriram seu propósito, pessoas que não querem meu bem. E coloca pessoas escolhidas a dedo por ti. Pessoas que vão me fazer crescer, pessoas que vão me fazer me aproximar mais de ti, em conhecimento, em intimidade, vão me fazer subir de nível. E essa era a minha oração. E teve um momento, quando eu comecei, é um testemunho, quando eu comecei a fazer essa oração, cara, era nítido. Eu via pessoas que eu tinha como grandes amigos, pessoas que meus brothers chegavam, abraçavam, brother. Os caras não conseguiam, eles mudavam a expressão deles quando me viam expressão de raiva neles sem motivo. E eles queriam me falar alguma coisa com raiva e não conseguiam nem botar para fora. Eles simplesmente acabaram se isolando, se afastando. E eu, como entendi que era minha oração sendo respondida simplesmente aceitei e falei, cara... E não é uma coisa fácil, cara, porque é muito difícil. No início, às vezes tem pessoas que fazem parte da nossa vida por muito tempo, mas que você vê que não estão mais, não tem uma busca do mesmo caminho que você tem. Claro, você vai evangelizar, você vai, né, mostrar através da tua vida a tua transformação, o que Deus trabalhou na tua vida, mas é muito difícil. Às vezes, né? E nesse momento eu estava buscando transformação, eu estava buscando mudar. Então essas pessoas não estavam alinhadas com o meu objetivo. Não tinha como naquele momento eu continuar acompanhando elas. Porque eu não ia mudar e elas também não, né? Se eu continuasse com elas. Eu precisava realmente estar com pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu, para que quando eu tivesse transformado, aí sim, tentar trazer eles também para essa nova visão, né? E não só as amizades, né, Rafa? Eu creio que também algumas coisas... Eu sempre falo assim, né? Quando nós nos casamos, por exemplo, essa é uma aliança de casamento, né? Quando você tem essa aliança, quando você se casa, você começa a entender que algumas coisas que antes eram normais e comuns não fazem mais parte da tua vida, porque você tem um novo compromisso. E quando nós encontramos, né, com o Senhor, quando nós temos essa conversão, às vezes a gente não entende o que a gente tem que deixar, né? A gente fica naquela confusão, o que eu faço? Só que existem coisas que, a partir da tua decisão, do teu compromisso, você tem que deixar. Você tem que deixar ao lado algumas amizades, algumas pessoas, né? Alguns ambientes. Pra ti, como foi foi difícil, assim, alguns hábitos, algumas coisas? Cara, teve alguns que foi bem difícil. Por exemplo, eu participava de uma torcida aqui da cidade, que eu me identifico muito com o clube e tal, e eu adorava aquilo, adorava. E, cara, quando eu resolvi mudar, né, não faz mais sentido. Mas em um determinado momento lá, veio o convite, Rafa, vem aí, contamos contigo, precisamos da tua ajuda e tal. Cara, balançou legal, balançou bastante. E eu até falei com a minha esposa, amor, vamos comigo lá e tal. E daí me veio um pensamento assim, cara, não faz mais sentido. Não é porque tua esposa vai estar junto que vai mudar alguma coisa. É o ambiente, não faz mais sentido. Gratidão pelo que eu vivi com eles, mas agora aqui é outra... É aquela, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Para algumas pessoas, às vezes é difícil entender isso. Às vezes acha que é loucura, né? Você, vai deixar isso aqui, vai deixar aquilo. Mas é o Espírito Santo agindo, né? Te santificando para que você deixe algumas coisas de lado, né, cara? É a conversão, né? Tava indo em um sentido, faz a conversão e volta no sentido totalmente oposto. E hoje o impacto que tem isso, assim, na tua vida, né? O teu mental, nessa caminhada, assim, como você tenta entender no teu dia a dia, assim. Porque eu acompanho a tua vida, né? Eu sei a tua história, a gente vai saber ainda mais também do teu testemunho, do que Deus tem feito na tua vida. E é uma coisa curiosa, Rafa.
eu fico me perguntando, às vezes, falo, cara, o Rafa é vendedor, né? E ele tá sempre de bom humor, cara. Porque normalmente o vendedor dá um dia ruim, dá um dia péssimo lá, mas você tá sempre assim, eu vejo que é algo que você traz pra tua vida, pra tua caminhada, ou a paz que excede todo entendimento, né? A alegria do Senhor. É verdade. Na verdade, não foi sempre assim, né? Eu acredito, cara. Foi a partir da transformação. Eu vendi em outra empresa, era outro segmento e tudo mais. Eu ganhava legal, ganhava bem, mas eu vivia dessa forma que tu falou. Estressado, ansioso, preocupado, irritado. Principalmente irritado, né? Chegava em casa, eles gritava com minha esposa, com meu filho e, cara, parava e me dava conta. Por que eu tô fazendo isso com eles, cara? Eles não têm... Nada. Nem teve um motivo, entendeu? Então, eu via que isso não tava legal. Começou a prejudicar minha saúde também. E aí, eu preferi trocar de emprego, né? Para um que tivesse menos estresse ali e tal. Mas que a minha saúde estivesse boa, minha saúde mental, principalmente. Hoje, eu estou numa empresa que é o que faz eu ter essa paz também, que é uma empresa que é uma empresa bem abençoada, são pessoas sérias. É um ramo difícil, onde que as pessoas têm uma visão que são vendedores que querem sempre se aproveitar da situação, mas como eu vi que era uma empresa séria e como eles se mostram sérios e trabalham de uma forma séria, cara, eu tô sempre tranquilo, porque eu sei que os clientes que vêm até mim, teve um problema, tem um pós-venda, eu só passo para eles, vão lá e fazem da melhor forma possível para ser resolvida e deixar tudo certo com o cliente, sabe? Então, e uma outra questão de vendedor, né? O vendedor tem que mentir. Cara, quando eu entendi que as minhas vendas não são da minha capacidade, mas são obras de Deus na minha vida, cara, eu simplesmente faço o meu melhor, até já comentei contigo, faço o meu melhor, como se fosse para Deus, e eu entendo que se a venda não deu certo, é porque talvez não fosse tão boa pro cliente, entendeu? Então eu entrego nas mãos de Deus. Ter essa visão é difícil, cara. É difícil, mas o que eu faço? Procuro ser o mais sincero possível e tento vender, não vender, mas eu tento ajudar o cliente. E Deus te honra por causa disso. E tento ajudar o cliente, né? Saber qual é a necessidade dele, o que ele está procurando, como que eu posso realmente trazer algo de valor para a vida dele, né? Com esse meu produto. E se a venda não dá certa, eu entendo que o propósito de Deus é maior, entende? Então, e quando dá certo, eu sei que também é Ele me honrando, Ele me abençoando. Então, eu simplesmente descanso, né? Que está no Salmo 23 lá. Descansar no Senhor, né, cara? Isso é uma coisa que eu admiro muito, porque o próprio Jesus disse, né? Que nós teríamos aflições na vida, né? Ele não disse que a aflição não ia vir, que os problemas não iam vir, né? Mas a forma como nós encaramos tudo isso faz uma grande diferença para nossa caminhada, né? E nós crermos realmente, né? É verdade, mas na verdade é muito difícil, né? Você dá glória na tribulação, né? Na dificuldade, ou quando algo que você esperava muito dá errado. Eu lembrei de uma história agora que aconteceu esses dias com a gente, né, cara? Nós íamos fazer um trabalho social ali e no caminho o pneu do carro furou, né, Rafa? O pneu do carro furou. Eu lembro que a gente perdeu o parafuso do carro. A chave de roda não funcionava, cara. Não conseguimos. E o que a gente fez? Tu ligou pro teu pai primeiramente? Liguei pro pai também para poder trouxe a chave de roda também, não deu certo? Não deu certo, mas a gente fez uma oração e agradeceu por aquele momento, né? Em tudo dai graças, né? É nesse momento de dificuldade que a gente tem que botar a nossa fé em ação. Tu ia levar a palavra naquela ocasião, Sim. Né? E a palavra falava justamente isso. Exatamente, em tudo dai glória. E as coincidências, né? A gente se deu as mãos ali naquele momento. Ali era um dia muito frio, uma noite muito fria. Uma noite muito fria, cara. Muito fria. A gente se deu as mãos ali e começamos a orar, agradecer a Deus. Eu entendi como um livramento, né? Sim. A gente estava indo para um local retirado no interior da cidade. Eu entendi como um livramento de Deus e só tinha que agradecer Ele. Cara, são coisas que acontecem que fica, né, aquela coisa marcada na nossa vida, né, Rafa? É verdade. É uma coisa legal. A gente, né, o podcast Uma Palavra, ele traz justamente essa visão, né, de pessoas que vivem o evangelho, que trazem isso para a vida do dia a dia, pessoas que talvez, muitas vezes, não têm o holofote em cima, ou talvez pessoas que muitos não conhecem a história,
Mas Deus, ele nos traz testemunho, ele nos traz a nossa história, faz a gente ter algumas vivências para que a gente possa passar para outras pessoas. E o podcast Uma Palavra traz justamente isso, né? Traz o testemunho, traz a conversão, traz o encontro em que a pessoa teve esse impacto, teve essa transformação. E eu conheço o Rafa, sei, né, dessa conversão que você teve no teu dia a dia, a forma como você tem lidado com tudo isso, né? E a história é um pouco longa. Então, se antecipando, porque eu sei que as pessoas também estão curiosas para saber, né? Como que foi essa conversão? O que aconteceu na tua vida, assim? Qual foi um momento impactante, mas pode contar a história completa que a gente quer saber, né? Qual foi o momento? O que aconteceu na tua vida que teve essa conversão, assim, real, que foi impactante na tua vida? Olha, eu tive 2 momentos, assim... Na verdade, tive vários momentos com Deus, tenho vários testemunhos, né? Mas os mais impactantes foram 2, que foram, assim, as viradas de chave na minha vida. O primeiro, eu estava em um momento, para resumir, fundo do poço, né? O que tinha acontecido? O que estava acontecendo? Eu estava tendo crise de depressão, crise de ansiedade, ataque de pânico, paranoia, tudo junto. Passava a depressão, vinha a ansiedade, vinha o desespero, a necessidade. Passava a ansiedade, vinha a depressão, chorava, me trancava no quarto, de joelho, chorava baldes de lágrimas. E tu já estava caminhando nesse momento, assim? Não, aí que tá. Eu tinha na minha mente que eu não sabia orar, né? Eu não sabia orar. E eu não via saída para a situação que eu estava vivendo, eu não via. A única saída possível, no meu entendimento, naquele momento, era tirar minha vida. E por diversas vezes... Pensou em tirar a tua vida? Diversas vezes. Eu pensei, eu bolei formas. Teve um momento de eu sair para fazer isso e Deus impedir. Então, Deus ajuda demais na minha vida, né? Mas, como eu falei, eu não sabia orar, né? Eu não sabia como conversar com Deus, como sair disso. Eu simplesmente queria tirar minha vida para me livrar dessa situação. Mas, em tanto sofrimento, eu acabei clamando, né? Eu falei assim, em oração, Senhor, se o Senhor existe realmente, né? Fala comigo, me tira disso, me tira disso que eu estou vivendo, que eu não vejo... Se há uma forma, se o Senhor existe, dá um jeito, porque eu não vejo outra saída. E eu não quero tirar minha vida, eu não quero deixar meu filho sem pai, crescer sem pai, né? Minha esposa, de criar ele sozinho. E aí que eu tive o primeiro encontro, assim, com Deus, que foi a primeira vez que Deus falou claramente comigo. Eu fazia essas orações pedindo respostas para Ele, testando, né? A existência dele ou não, e ele me respondia, mas eu falava, cara, isso é coincidência, isso é algo que poderia acontecer, entendeu? Um amigo veio e me falou alguma coisa, pode ter sido da cabeça desse amigo, né? Eu li uma palavra, mas é coincidência. Então chegou um determinado... Deus estava falando contigo? Estava falando, mas eu cético. Você ficava assim, e acontece isso, né, com a gente, às vezes Deus está falando de várias maneiras e a gente fica no sentido assim, cara, será? Coincidência? Eu ficava, cara, mas será? Mas não pode. Não pode ser. Não, tipo, isso é muito normal, é muito raso. Então, eu acabei indo na igreja, né, num culto com a minha família, minha esposa, minha mãe, meu filho, e lá, foi nesse momento, né, que eu estava no fundo do poço. Eu falei, Senhor, o Senhor já estava me falando várias vezes, está me respondendo, só que assim, eu sou cético, eu não consigo acreditar realmente. Eu preciso que o Senhor seja pontual, que o Senhor seja específico. Se o Senhor não desistiu de mim, fala comigo de uma forma que eu não tenha como duvidar, né? Se o Senhor não desistiu de mim, se o Senhor realmente existe, fala comigo de uma forma pontual. Foi essa palavra que eu usei, essa expressão que eu usei. Seja direto. Seja vendo a jugular. E, cara, era um momento do louvor ainda. Estava na igreja, momento do louvor. Momento do culto. Tava ali no 3º, 4º louvor. Os louvores já tinham me quebrado meu coração. Eu já tava espedaçado, né? Já tava falando comigo. E na hora que eu terminei de fazer essa oração, terminei de fazer essa pergunta para Deus, aconteceu uma coisa que eu, até hoje, nesses 2 anos e 8 meses, eu não vi mais acontecer na nossa igreja. Que foi a harmonia baixar no louvor. Os músicos começaram a tocar baixinho ali e tal. E o vocalista, né? Eu acho que eu quero ter a oportunidade de falar pessoalmente pro Ageu, ainda não tive a oportunidade. O Ageu foi um instrumento de Deus ali e ele falou na hora, né? Na hora. Você tá pedindo para Deus resposta se
se ele desistiu de você, ele respondeu o que eu perguntei. Se ele desistiu de você, ele tá dizendo que ele te ama, que ele planejou, ele te criou no ventre da mãe, escolheu a cor dos teus olhos, a cor dos teus cabelos. Ele tem grandes planos para tua vida. Se você cresceu sem pai, Caraca. ele tá dizendo que ele é o teu pai. Que você é um filho amado, que tem grandes planos para tua vida. Cara, largou minha vida ali e me quebrou, né? Falei, cara, eu até olhei pra mim e falei, amor, ele acabou de responder o que eu queria perguntar, Deus tá respondendo. Falei pra ela, tipo, não tive mais como questionar, né? Aí o louvor voltou a tocar normal, né? Ficou quebrado subiu a harmonia momento, ali, voltou o louvor, tava no refrão, veio o pastor e largou toda a minha ficha corrida ali também, né? Tudo que eu passei na minha vida desde a infância, até o que eu tava vendo naquele momento ali, e já deu também promessas ali, né? Entendi que era pra mim. Foi a primeira. Mas... É engraçado, né, Rafa, que quando isso acontece, às vezes, a pessoa, né, quem tá começando a ir, fala assim, cara, contaram a minha história pro pastor, contaram a minha história para aquele cara, né? E eu vejo que Deus, quando ele quer falar com uma pessoa, às vezes pode ser um culto, né, que tá ali. Às vezes pode ser para uma pessoa, para impactar uma pessoa, para uma pessoa ouvir, né? E aquele momento ali você sentiu que era para você aquilo. Nesse caso, contaram pro Ageu minha história, contaram o que eu tava perguntando para Deus e mandaram ele responder justamente naquele exato momento. Caraca, no exato momento que eu terminei as coincidências, né? Aí, mas essa foi a primeira, né? Aí eu comecei a buscar a Deus, né? Eu comecei a buscar a palavra, acabei aceitando Jesus no dia 21 de dezembro de 2022, que foi aí a virada de chave mesmo. Mas o segundo encontro principal, que foi a minha transformação, foi 3 meses depois que eu aceitei Jesus. Eu estava numa comunidade terapêutica, né? Que, Sim. Como eu falei antes, eu tinha aqueles problemas de saúde que eram decorrentes da dependência química. Então, 3 meses de... Quanto tempo tu teve isso na tua vida presente, a dependência química? Comecei a usar com 21 anos de idade. Até então, nunca tinha fumado cigarro, sempre fui... Mais ou menos quanto tempo foi? Na verdade, eu usei pouco tempo, assim, né? Foram 3 anos e fiquei 7 anos sem usar cocaína. Uhum. Só que aí é uma coisa que eu aprendi no meu tratamento, né? A droga, o vício... ele é progressivo, incurável e fatal. O progressivo, esses 7 anos que eu fiquei sem usar, eu continuei alimentando minha dopamina de outras formas. Eu tinha outros vícios que supriam aquela necessidade. Só que eu não entendia isso. Eu entendia como se eu tivesse sóbrio. E na verdade, eu fui progredindo. Então, quando eu recaí 7 anos depois, o que eu fazia ali anteriormente não era mais suficiente. Então, eu multipliquei, não é nem aumentei, eu multipliquei o tanto que eu fazia. Então, em questão de 3 anos ali, eu fui pro fundo do poço. Mas não era... Se você for fazer a conta de quanto tempo eu usei, 6, 7 anos, mas na real foram aí 14 anos. 14 pra anos, tu ver, né, cara, que às vezes a gente se sabota, né? Nessa situação, por exemplo, ali você vê que você tava vivendo, crendo que aquilo lá não fazia mais parte da tua vida, né? E aí passou um tempo e acabou recaindo, eu né? me senti o super-homem, né? Eu falei, cara, não vou mais usar, e não usei mais. Não usei mais, né? Como eu falei, 7 anos. E aí, então, para que nós conseguimos entender, né? Você teve esse início de conversão, mas no teu tratamento, lá no centro terapêutico, que foi onde você teve o encontro que você fala assim, cara, a partir desse momento também foi algo que foi divisor para a minha vida, né? E o que aconteceu ali? Qual foi o encontro que você teve? Qual foi, né, o que você passou ali? Tá, eu tive esse encontro no culto, esse encontro com Deus, né? Aí a minha esposa já estava ciente, minha psicóloga ajudou a contar para ela que eu tava com problema químico e que eu precisava de internação, mas porém eu não queria aceitar, né? Mas eu tive um problema ali na nossa familiar com ela não estava aguentando me suportar da situação que eu estava, e daí ela simplesmente falou, cara, não tem mais como desse jeito, né? E ela pegou e saiu de casa, foi para casa até da minha irmã naquela noite, e eu falei, vou buscar tratamento. Peguei e fui me internar, né? Eu decidi... Saiu com o carro, sim? Peguei o carro, passei na comunidade aqui na Renascer,
em frente, botei no GPS, nem sabia onde que era. Passei em frente, não achei o local. Voltei para casa, desesperado, estava totalmente transtornado. Naquele momento eu pensei em fazer uso. Antes de subir os degraus da minha escada ali, eu falei, cara, não foi para isso que eu saí de casa, saí para me internar. Peguei, virei de novo, assim, voltei, embarquei no carro e fui até Luzerna, né? Isso era de madrugada, no caso, então ainda dormi na estrada ali, liguei para minha família de manhã cedo, que é da região lá. Aí contei toda a história, ninguém sabia, só quem sabia que eu tava com problema de dependência era a minha esposa. E daí eles foram me ajudar. Silencioso, né, cara? Foram me ajudar. Aí fomos lá, me internei. 30 dias no hospital psiquiátrico. De lá fui para a comunidade terapêutica São Francisco, em Campos Novos. E no terceiro mês, quando eu estava fazendo 3 meses de sobriedade, eu via que eu não estava ainda... que eu não era eu mesmo, sabe? Eu continuava muito hiperativo. Tipo, eu estava hiperativo. Eu sempre fui uma pessoa ativa, mas não hiperativa. E naquele momento eu estava ainda muito agitado, eufórico. Eu me intrometia nas conversas, me intrometia em tudo. Eu não conseguia dormir. Extremamente agitado. E eu percebia que alguma coisa estava errada. E naquela noite, nessa noite assim que foi pontual na minha transformação, teve um culto dentro da comunidade, onde um irmão levou a palavra para nós e ele citou Romanos 5:3, né? A tribulação gera a perseverança gera a experiência e a experiência leva à esperança. Né? E naquela noite, né? Ele também orou por mim naquela noite ali. Quando eu fui para minha cama, eu orei para Deus e falei, Deus, eu já vivi muita tribulação, né? Eu acredito que eu esteja na fase da perseverança. Né? São 3 meses aí que eu estou perseverando, né, nessa caminhada, mas eu sinto que eu não mudei ainda, que eu ainda preciso ser transformado. Qual vai ser a experiência que eu terei contigo? Né? Você buscou, né? Eu perguntei para Deus. Tem uma passagem que fala lá em Jeremias, né? Que eu acho que sempre quando eu leio essa passagem é algo que me chama muita atenção, que é: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, né, cara? Você buscou a Deus de todo o coração naquele momento. Eu me entreguei e eu falei, né, qual que vai ser essa experiência? E naquele momento Deus falou no meu ouvido. Tipo, foi totalmente... Deus falou contigo. Deus falou comigo, foi totalmente diferente. Tipo, eu sempre vejo Deus falando comigo através de pessoas, através da palavra, quando eu abro a Bíblia ali, algo específico, ou através de um louvor, ou como o próprio Ageu foi um instrumento, né, de Deus falando comigo. Mas naquele momento eu ouvi Deus falando comigo claramente. Ele falou assim, Rafael, você vai ser curado por mim e não pela ciência. Simples assim. Só isso, essas palavras. Deus falou para você isso. Deus falou para mim isso. E eu fiquei, cara, será que eu vi mesmo? Será que é coisa da minha cabeça, né? E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou parar com a medicação? Você estava fazendo uso da medicação? Sim, tudo certinho, né? Medicação que o psiquiatra recomendou. Como é que eu vou fazer isso? Tipo, botar em risco esses 3 meses que eu tô limpo, né? Eu tive um medo muito grande. Mas eu precisei, cara, eu pedi para essa experiência, então eu vou ter que viver. Você ouviu a voz e sabia que era Deus falando contigo naquele momento. Eu tive certeza. E peguei, né, sem contar para a equipe, para contar para ninguém, parei com a medicação. Foram 4 dias, assim, que eu recebi a medicação e me desfazia de alguma forma, né? E foram 4 dias horríveis, extrema abstinência, extrema. O 4º dia, eu não conseguia ficar próximo de ninguém. No 3º dia, eu já estava com... Qualquer barulho me incomodava muito, me irritava. No 4º dia eu já não aguentava mais essa crise. Peguei e me isolei, né? Peguei e fui lá para a horta. Passei o dia todo na horta lá, capinando, limpando lá. Eu estava responsável por aquele setor da horta lá. Passei o dia todo lá, isolado, para não ter que ouvir ninguém e para ficar sozinho. E sem perceber, né? Eu acabei fazendo um jejum, né? Como eu não ia lá para alimentação, não ia pro setor lá, eu acabei me isolando ali, só jejum e conversando com Deus, só orando ali, capinando, né? Mas involuntariamente, na verdade, não foi o meu objetivo. E no 5º dia, cara, eu acordei transformado, outra pessoa. Era eu de novo. Voltei a ser o Rafael normal. Aí eu fui lá, contei pra minha equipe, né? Ficaram loucos comigo, imagine.
o mais agitado lá, o que mais incomodava. Com a medicação, imagine se a medicação, né? Não ia dar certo. Daí eu falei, olha, eu sei o que eu escutei, eu sei o que Deus falou pra mim. E eu preciso viver essa experiência com Ele. E eu me comprometo com vocês. Se vocês verem qualquer sinal que eu preciso da medicação, pode vir aqui que eu vou aceitar de bom grado. Eu vou tomar. Mas eu preciso viver isso. Vocês podem me acompanhar. Claro que elas não gostaram muito, ligaram pra minha família, pra minha esposa, pra minha mãe, né? Contaram, todo mundo ficou inconformado comigo, mas aceitaram a minha decisão. Você tinha uma certeza em você. Eu tinha uma certeza. E que eu falei, Deus cara, ia te curar. eu falei, só me avaliem hoje. Deixa eu passar o dia. Eu tava me sentindo calmo, eu tava me sentindo tranquilo. Diferente desses 3 meses, sabe? Eu falei, só me avaliem. Deixa os dias passando, vamos vendo, né? E aceitaram. Glória a Deus por isso. E foi onde houve a transformação em mim, onde eu me acalmei, onde eu consegui me concentrar e focar, buscar mais a palavra, porque até então eu só conseguia através do que traziam para mim. Traziam, os ministros vinham lá, o pastor vinha, trazia. Eu comecei a buscar realmente na palavra, né? Comecei a mudar. Tem um ponto bem importante que eu quero deixar aqui, é que eu não estou falando para ninguém deixar de medicação, tá? Que eu dou meu testemunho quando a gente vai na Renascer, qualquer momento que eu dou esse testemunho, eu costumo falar. Não quero que ninguém deixe de tomar medicação. Deus falou para mim deixar. Foi algo específico, então que cada um... É algo bem forte, né, cara? Quando nós vemos na passagem onde que Pedro anda sobre as águas, né, existe uma palavra rema, que essa palavra rema é uma palavra direcionada para alguém naquele momento específico. E naquele momento a palavra para Pedro, né, que era para ele caminhar sobre as águas, era para Pedro. Isso não significa que eu vou ali no rio e vou caminhar em cima das águas, né? Claro que Deus pode fazer isso, pode. Mas era algo específico para o Rafael, naquele momento, para que Deus fosse glorificado através de uma cura, de uma transformação completa e não pelos remédios, né? Exatamente. E hoje eu vivo a esperança, né? Que era o 4º item ali de Romanos 5:3. Vivendo na esperança aí de que um dia ele virá e nos arrebatará. Muito forte, Rafa, muito forte, cara. E depois disso que aconteceu, né? Você continuou o tratamento mais quanto tempo? Eu permaneci na comunidade por 5 meses total. 5 meses. Deu 6 meses, né? 1 mês na psiquiatria, mais 5 na comunidade lá em específico. Aí Você se sentiu curado depois daquele momento? Na verdade, eu ainda estava com muito medo de voltar, né, para a sociedade, vamos dizer assim, porque eu não queria mais o mesmo emprego, eu queria trocar de emprego, e eu não sabia como é que ia ser. Como tinha um receio, tinha um pouco de como é que eu vou medo, procurar emprego, né, tendo passado por isso, como é que eu vou contar, como é que vai ser? Eu tinha muito medo, né? Então, lá estava tranquilo, eu estava numa zona segura dentro da comunidade, mas fazia parte do meu tratamento, né? A evolução do meu tratamento lá dentro. Então eles falaram, Rafa, você precisa dar o passo, você vai ter que ir, né? E teve uma passagem que Deus falou para mim, dá o passo que eu boto o chão. E foi o que eu fiz, né? Continuei em tratamento, porém faz parte da metodologia dessa comunidade, né? Onde eu ficava em casa, né? Trabalhando, e daí eles concordaram que eu fosse e ficasse um final de semana por mês, né? Para não prejudicar meu trabalho, por ser muito longe também, né? Chapecó, Campos Novos é longe, então ia prejudicar meu trabalho se eu fosse com mais frequência. Então ia uma vez por mês, ficava dois dias lá, passava o final de semana lá, voltava para minha casa, até concluir meu tratamento, que daí foram 9 meses total. Daí. Que legal. Mas, e depois, Rafa, assim, você considera isso um encontro com Deus, né? Obviamente, Sim, Deus total. falou contigo, foi uma palavra, realmente uma palavra, né? Que você recebeu, que foi transformador. Depois disso, né, tirando um pouco a questão tratamento, tirando um pouco dessa questão somente da dependência em si, Deus entrou na tua vida de uma forma verdadeira e real. O que foi transformado? O que transformou? O que veio de novidade para o Rafael? O que veio de novidade para a família? O que foi transformado? A tua mente, o teu caráter? O que aconteceu depois desse encontro? A principal transformação fora de mim, né, foi a minha casa, minha família, a minha esposa.
Quando eu saí da comunidade, que eu voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o clã, né? Até esse clã, ela já estava frequentando, minha esposa estava frequentando enquanto eu estava na comunidade. E quando eu voltei para casa, eu fui lá, participei uma vez, me senti muito acolhido, como eu falei, eu tinha um medo de como é que eu ia ser recebido, né? Depois que eu passei. E fui muito bem acolhido e eu, cara, quero viver isso, quero estar com essas pessoas. E naquele momento a minha esposa não estava buscando tanto. E eu simplesmente deixei ela no tempo dela. Eu ia pro clã. A gente se conheceu lá, na verdade. Eu ia pro clã e ela ficava em casa. Eu convidava, vamos comigo hoje? Não, hoje tô cansado. Foi a importância, né, cara, de você ter essa busca, né? E eu, em nenhum momento, falei, cara, você tem que ir, né? O tempo dela. Um dia ela falou, hoje eu vou. Aceitou o convite e foi. E a partir daquele dia, ela começou a ir sempre também, meu filho vai também. E eu me batizei, minha esposa se batizou. Meu filho, das transformações na minha casa, meu filho estava fazendo acompanhamento psicológico, não dormia à noite. Não dormia sozinho, no caso. E depois que eu mudei, minha casa toda foi mudada. É só bênção agora, só gratidão Depois a Deus. que Deus entrou na tua vida, tudo foi transformado. Através da minha vida, minha casa foi mudada. Minha casa foi transformada. Através desse encontro que você teve com Deus, gerou a transformação total, né? Por isso que quando a gente fala de transformação, a gente fala desse encontro, né, com Deus, a gente não consegue mensurar, né, o que pode acontecer. Porque as tuas gerações foram transformadas, né? Você não sabe, quem sabe, um neto que você venha ter um dia, ou outro, né? Um bisneto, enfim. Que tem o evangelho pregado para eles foi de algo que aconteceu lá atrás. Então, esse encontro, esse impacto que a gente tem de transformação é geracional, não tem como mensurar, né? O meu próprio filho, né? Eu cresci num lar que... Hoje minha mãe é cristã também. Minha mãe se converteu um pouco antes de mim. Mas o meu filho, eu vejo que ele vai viver coisas muito diferentes. Ele vai estar uma educação, com pessoas... Exatamente. Um acompanhamento. Ele já está num lar cristão e ele gosta disso, ele busca isso. Ele gosta de ler, ele gosta de entender sobre a Bíblia. Claro que ainda de uma forma que sem pressão, no tempo, do jeito dele também, né? Ele quem busca, não fico forçando. Mas eu vejo que ele vai ter uma vida muito diferente da minha, por exemplo, né? E se você fosse citar algo importante, é você buscar, você se cercar de pessoas que estejam na mesma direção, né? Uma das coisas que eu aprendi que é fundamental na adicção é hábitos, pessoas e lugares. Então, foi as coisas que eu fiz na minha vida, né? Quais hábitos eu precisava mudar? O que eu precisava deixar de fazer? Pequenas coisas, né? E pessoas, quais pessoas com quem eu quero andar, com quem eu estou, né? A média das 5 pessoas que a gente Isso é real, né, cara? se cerca. Os lugares que eu frequento. Então, a primeira coisa é isso. E a transformação é através da palavra. E uma coisa que eu deixo assim é que por mais que você não saiba orar, né? Tipo, o meu caso, cara, eu não sabia orar. Como é que eu vou falar com Deus? Quem sou eu para falar com Deus? Né? Mas simplesmente converse com Ele. Não tem fórmula mágica, não tem receita. Tem nada formal, né? Nada, não tem receita. Deus é o Pai. Eu entendi que hoje eu tenho Ele como meu melhor amigo, como meu parceiro, como meu sócio, como meu chefe, como meu pai, como meu irmão, como meu camisa 10, meu capitão. E como meu protetor. É o leão, que quando o inimigo vem, eu invoco. Agora eu quero o Senhor como meu leão, como leão. Então, Ele está sempre comigo. É o que eu procuro ter, sabe? Jesus sempre comigo. É legal, Rafa. E se eu pudesse falar alguma coisa também para você, né? O que eu vejo, né, como eu acompanhei, né, boa parte, né, dessa caminhada, a gente vê que a transformação passa também. Em certo momento, você é um agente de transformação, né? Eu gosto de falar isso. Você está passando por aquele processo de prensa, né? Sendo levado para um lado, forjado. Então, você é um agente de transformação. Mas tem um momento chave na tua vida que você começa a viver e você se torna um agente transformador. Esse agente transformador é uma pessoa que sai, né, do falar, sai da teoria e começa a colocar as mãos no arado, né? Começa a colocar as mãos, começa a se dedicar e compartilhar aquilo que viveu
ensinando outras pessoas para que comece a ser não só edificado, mas ele comece a edificar outras vidas, né? Passa de ser um agente, então, de transformação para ser um agente transformador. E eu vejo que na tua vida isso foi algo muito importante. Quando você voltou ali para uma área social ali, né? A poder ajudar de alguma maneira, com certeza isso foi importante, impactante para a tua caminhada, né? Sim, é uma filosofia que eu tenho, que eu aprendi, que eu levo, que a melhor forma de você aprender é ensinando, né? Então, e a própria palavra fala, maior é aquele que serve. Então, hoje, o que eu busco, na verdade, desde o dia que eu saí da comunidade, claro que foi um pouquinho depois, né? Quando a gente se conheceu ali no clã e você me falou, coincidentemente, que o teu pai tinha uma casa de recuperação, eu falei, cara, quero participar disso, né? Tu me convidou, eu falei, cara, com certeza quero. E levar, né? Que é essa esperança, né? Essa esperança que eu vivo hoje para quem está passando por o que eu já passei. Que eu não desejo para ninguém, inclusive. Levar essa esperança que é possível, né? A esperança do evangelho. Que é possível. É muito difícil, mas é possível. Através de Cristo é possível. Através da palavra é possível. Então, como eu falei, você ensinando, você aprende muito mais. Quando a gente vai na comunidade lá, para levar para eles, a gente acaba voltando muito mais fortalecido, né? E faz parte do meu tratamento. Eu costumo dizer que às segundas-feiras, quando a gente faz esse trabalho, é algo que eu tenho como compromisso na minha vida, na minha agenda. É algo que eu tenho como compromisso com a minha saúde e com o meu tratamento. Eu vou lá não só para levar a palavra para eles ou para levar a esperança para eles. Eu vou lá para me encher e lembrar pelo que eu passei, né? Para ser grato pelo que eu tenho hoje. Cara, é muito, muito forte, né? A tua história, o teu testemunho. É o quanto a gente pode, né? Digamos, através de nós abrirmos a boca e falar daquilo que a gente viu, né? Quantas pessoas podem ser impactadas. Tu vê, né? A tua caminhada, como foi difícil. Desde o momento que você estava lá, cara, com dúvida do que Deus ia falar com você não, né, não sei orar, num certo momento a tua indecisão, cara, eu ouvi a voz de Deus, eu tenho uma convicção, mas ao mesmo tempo um receio, que eu acho que é uma coisa humana, né? É normal você ter esse medo, né? Mas para a gente ir para uma caminhada final, né? Para a gente continuar aqui, mas a gente ir para uma caminhada final, você vê o quantas coisas são importantes, né? Que você não deixou desassistido, né? Ir à igreja, participar de uma célula, voltar para o local onde que você foi tratado, né? Não num lugar específico, mas para pessoas que estão viveram as mesmas coisas que vocês. O quanto tudo isso você assistiu de perto, né, cara? Você viu que era importante, né? Não, faz parte, é como eu te falei, né? Faz parte do meu tratamento. E como eu falei antes também, é uma doença que é incurável, progressiva e fatal. É uma doença que eu tenho conhecimento que eu vou levar para a vida toda. Que por hoje eu estou sóbrio, né? E só por hoje eu estou sóbrio. E só por hoje eu agradeço a Deus por mais um dia assim, né? Mas eu sei que é uma doença que eu vou levar para a vida toda. Então eu sei que eu tenho que estar todo dia vigilante, né? Todo dia eu tenho que fazer a minha parte, né? Porque o inimigo está aí. Ele está sempre armando o laço, pronto para que a gente bota o pé. E é a minha forma de tratamento, sabe? Continuar na igreja, continuar indo nos cultos, servindo no culto, indo no clã, ajudando indo na comunidade lá. Rafa, uma mensagem final, né? Até peço que você possa ver, né? Olhar ali na câmera. Se você pudesse estar olhando nos olhos de alguém nesse momento que está passando por algo que você passou, ou que está numa caminhada com Deus, né? O que você falaria para essa pessoa nesse momento? Seja usado por Deus para que possa deixar uma mensagem para essa pessoa. Então, eu quero dizer que não é o fim. Não importa a situação que você está vivendo hoje, não importa a dor que você está passando, não importa as mentiras que o inimigo está colocando na tua cabeça. Você é forte, você é amado, você é imagem e semelhança do Criador. Jesus te ama. Ele quer um relacionamento contigo, ele quer uma intimidade contigo. Basta apenas você se voltar a ele, clamar a ele, falar com ele, conversar com ele, buscar a palavra.
Tenho certeza que Ele vai achar inúmeras formas de te responder e de te transformar e mudar a tua vida e te mostrar que as promessas que Ele tem para ti, Ele é fiel em cumprir. Um bom, né, que começou a boa obra também é fiel para terminar essa obra, né? Rafa, quero te agradecer Eu que sou grato. pela parceria, por ter aceito o nosso convite e o meu convite em poder contar um pouco da tua história, né? Que a tua história venha edificar muitas outras vidas, pessoas que venham assistir o podcast, venham ser edificadas, pessoas que possam compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E esse é o podcast Uma Palavra, né? Onde conta a história de pessoas que tiveram um encontro real com Jesus, pessoas que tiveram a vida transformada através dessa conversão que é o Evangelho, que é a metanoia, que é a renovação de mente, que é algo novo todo dia e que é uma caminhada que a gente sabe que talvez não seja tão fácil, mas é muito melhor tendo Jesus perto. Então, o podcast Uma Palavra é isso, trazendo pessoas para que a gente possa ser edificado, ser transformados, né, através desta palavra, dessa mensagem. Eu peço para você também que assistiu esse podcast, venha compartilhar com outras pessoas. Se ainda você não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, que é muito importante para a gente crescer. E, se Deus nos permitir, estaremos aí num próximo episódio falando um pouco mais, contando outra história, contando um outro testemunho de outra pessoa. Então esse é o podcast Uma Palavra, o encontro que transforma. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Continuem com Deus. Um grande abraço e até mais.